Bom, pessoal, então já tô acabando aqui minha 17ª carreira de pontos baixos, sem nenhum aumento, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. E sim, ó, continuo fazendo ao contrário, tá? Então, eu tô trabalhando com o lado direito da minha bolsa, o lado direito pra fora, porém, o lado direito pra fora é igual ao ponto baixo do avesso. Por isso que eu tô trabalhando aqui dentro, tá? Eu não tô trabalhando assim, como a gente normalmente trabalha, desta maneira, fazendo o ponto virado pra mim. Eu tô trabalhando fazendo ponto virado pra dentro da bolsa. Então, tô acabando já aqui a minha 17ª carreira. A gente já vai contar, chegando aqui no marcador. E como eu disse, se incomodar muito fazer dessa maneira como eu tô fazendo, vira a bolsa do avesso, faz e depois desvira. Então, ó, fiz meu último ponto aqui da minha 17ª carreira. Vamos contar? Então, vamos fechar a bolsa assim, ó. Bom, então, já fechei aqui direitinho a partir da base, daquele friso que a gente deixou. E agora a gente vai contar quantas carreiras a gente fez. Lembrando que até a 9ª carreira a gente fez, vamos aproximar aqui, a gente fez com aumento, né? Lembra? Isso aqui é um aumento, são 3 pontos baixos dentro de um mesmo ponto. Então, até aqui a gente tem aumento. A gente fez a primeira, a terceira, a quinta, a 7ª e a 9ª carreira com esses aumentos. A partir da 9ª carreira foi tudo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos contar aqui desde o início, de 1 em 1, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eu tenho 26 carreiras de pontos no total dessa bolsa a partir da minha base, tá? A partir da base. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente já contou nossas carreiras, a gente vai finalizar aqui, eu já acabei a minha última carreira. Eu vou cortar esse fio daqui. Vou tirar o meu marcador, que aqui eu não vou precisar mais dele, e vou arrematar. Então, se eu puxo o fio pra cá, eu desmancho a bolsa. Eu preciso puxar essa laçada e tirar essa ponta daqui, ó, fazer dessa forma. Então, aqui eu travei. Então, agora a gente vai arrematar esse fiozinho daqui. Então, vamos voltar pra maneira que a gente tava trabalhando, que é aqui, né? Esse aqui é a frente do ponto, essa parte de dentro da bolsa. Então, agora, vamos passar este fio aqui pra trás, né? Pra dentro da bolsa. E fora, ele ficou perfeitinho. Esse degrau daqui é normal, tá? Porque nós fizemos uma carreira circular. Mas como a gente agora vai fazer esta aba daqui, da bolsa, essa parte daqui, ele já vai disfarçar esse degrauzinho. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos arrematar aqui esse fio, aqui na parte de dentro da bolsa, passando ele por entre os pontos. Eu sugiro passar de uma forma bem discreta, né, acompanhando o sentido dos pontos, porque essa bolsa você não é obrigada a colocar forro. Então, se não colocar forro, quanto mais disfarçado tiver o arremate do fio, melhor, né? E agora a gente vai queimar a pontinha pra não soltar. Procura queimar sempre com a parte azul da chama, tá? E a gente dá uma escondidinha nele. Aqui entre os pontos. Então, feito isso, nossa bolsa já tá virada do lado certo. Vamos arrumar sempre nos baseando aqui pelo centro dela, pra gente encontrar o meio dessas laterais aqui, exatamente a ponta da bolsa. Então, arruma com a mão, vocês sabem já que crochê é isso mesmo. O crochê ele tem que ser sempre arrumado.
E o que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar aqui nas duas pontas aonde a gente vai fazer essa aba daqui. Como é que a gente vai marcar? Vamos pegar 2 marcadores para cada lado e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de cada lado. Então, eu não vou contar aqui esse pontinho da virada, porque é exatamente, tá vendo esse... Vamos colocar a bolsa de pé. Dá pra ver aqui que tem um pontinho bem na curva, que é esse pontinho daqui, a gente não vai contar. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou deixar 8 pontos livres e no 9º eu vou colocar o meu marcador. Pronto, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou deixar este pontinho daqui livre, que é o ponto da virada, e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou deixar livre e no meu 9º ponto... eu vou colocar o meu marcador. E vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui desse lado. Então, a bolsa tá bem retinha de novo, ó, mantendo esse pontinho daqui na lateral. Vai esticando assim com a mão. E aqui em cima, vamos olhar, também tem esse pontinho de virada. Não vamos contar, vamos contar 8 a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º, eu coloco um marcador. Do outro lado, a mesma coisa. Pontinho de virada, tá aqui. A gente não conta. Contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º, a gente vai colocar o nosso marcador. Parece até que eles não estão coincidindo, mas sim, então, tá? É porque realmente a bolsa às vezes fica meio torta, mas vocês vão ver que eles vão ficar paralelos um ao outro, ó. Bom, então marcadas as pontas, o que a gente vai fazer? Vou pegar a minha linha, a mesma linha que a gente tá usando, com a mesma agulha para não dar diferença de pontos, e vou fazer pontos baixos. Não precisa mais ser pelo lado de dentro, agora pode ser por fora, e vocês vão entender por quê. Porque a gente vai fazer carreira de vai e vem, então, hora vai ficar o ponto do lado de fora, hora vai ficar o avesso. Hora o lado de fora, hora o avesso. Então, não tem problema, tá? Você vai... A gente não vai pegar esse ponto onde tá o marcador, porque a gente colocou ele só para saber a contagem dos 8 pontos para cá. Vou introduzir a minha agulha na cabeça do primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, e vou puxar o meu fio aqui pra fora, subindo. A gente pode até ir arrematando já essa linha daqui, fechando e fazendo o nosso primeiro ponto baixo. E eu vou arrematando, então, essa linha daqui. Vamos até ajustar pra não ficar tão grande assim, né? Pronto. E vamos fazendo um ponto baixo pra cada pontinho, até a gente chegar no ponto que antecede o marcador ali do outro lado. Aí ajusta a peça para você trabalhar de forma mais confortável. Escondendo o fio aqui já. Já queimei a pontinha do fio para ele não desfiar. E seguimos fazendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, se a gente contar aqui no total, a gente vai ter 17 pontos, porque eu deixei 8 para um lado, o ponto do meio que dividia as laterais, e 8 para o outro lado. Então, ok. Cheguei aqui no meu último ponto antes do marcador. Já até podemos tirar os marcadores, que a gente já delimitou o espaço, não precisa mais.
agora a gente vai voltar com isso daqui. Como é que a gente faz para poder voltar? Gente, eu até tirei o marcador do lado errado. Oh, meu Deus, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui no 9º ponto. Falha corrigida. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou subir um ponto, já fechei aqui o meu último ponto. Então, eu fiz do primeiro daqueles 8 que a gente contou, o do meio 9 e mais 8, 17. Então, eu vou fazer um pontinho de subida, vou virar a minha peça e vou continuar fazendo carreira de pontos baixos. Porém, agora eu começo a fazer as diminuições. Como é que eu faço a diminuição? Eu não conto essa correntinha aqui do ponto de subida. Vou aproximar mais, para ficar mais fácil. Então, essa correntinha daqui é a correntinha do meu ponto de subida. Esse daqui é o primeiro ponto onde eu normalmente faria se eu não fizesse diminuição nenhuma. É aqui que eu ia introduzir minha agulha. Eu vou pular esse primeiro ponto e venho já no meu segundo ponto. E faço ponto baixo. E sigo até o último. Então, nessa carreira daqui a gente já fez uma diminuição. Eliminamos o primeiro ponto. E aqui eu vou fazer até o último. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, cheguei aqui no último, faço o último. O que eu faço agora? Correntinha de subida, viro a minha peça de novo e volto a fazer os pontos baixos, porém com a diminuição. De novo, esse ponto aqui, esse nosso pontinho de subida daqui, eu não vou contar. Este daqui é o primeiro ponto da carreira, eu vou pular e vou introduzir minha agulha aqui no segundo ponto. E faço ponto baixo. E sigo, então, até o último ponto aqui dessa carreira, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Finalizei aqui esta minha carreira, último ponto. O que eu faço? Um ponto de subida, viro, vejo onde tá o meu primeiro ponto da carreira, pulo, introduzo no segundo ponto e faço os meus pontos baixos até o último ponto. E assim a gente vai fazendo até a nossa 8ª carreira. Então, vamos lá. Lembrando, a gente começa a carreira sempre pulando um ponto, depois do pontinho de subida, e vai até o final da carreira, descendo todos os pontos. Então, cheguei aqui no último ponto, eu faço um ponto de subida, viro, vejo onde está o meu primeiro ponto, lembrando que esse aqui é o ponto de subida, então onde está o meu primeiro ponto eu pulo, venho para o segundo e faço o ponto baixo. E vou até o último ponto dessa carreira daqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. De novo, cheguei aqui no meu último ponto, faço um ponto de subida, viro e continuo. Pulo primeiro, introduzo no segundo, ponto baixo, até o último ponto da carreira. Tá? E assim a gente vai fazendo. Eu sugiro fazer 8 carreiras aqui, porque acho que vai dar um tamanho ideal. Vocês podem fazer mais ou menos carreiras. Eu vou mostrar pra vocês o que
o que a gente precisa pensar aqui para poder chegar. Cheguei no meu último ponto, fiz meu ponto de subida, viro e continuo. Ó, vocês estão vendo que tá diminuindo? Essa base tá diminuindo por quê? Porque eu preciso fazer exatamente essa alcinha aqui da bolsa, que é onde a gente vai prender a nossa alça. Poderia deixar esse tamanho? Poderia, fica a critério de vocês. Eu achei que, por estética, né, pro meu gosto, fazer 8 carreiras, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer a sexta, a sétima e a oitava. Vai ficar um tamanho que eu acho que combina com o corpo da bolsa, tá? Então, eu vou continuar aqui da mesma maneira que a gente tá fazendo. Sempre no primeiro ponto da carreira, eu vou fazer a diminuição, depois do ponto de subida. Pulando o primeiro ponto, eu faço a diminuição, introduzo no segundo e sigo. E vou até o último ponto. Cheguei no último ponto, subo um ponto, viro a peça, pulo o primeiro, introduzo no segundo. Então, aqui, gente, o tamanho vai ficar a critério de vocês. Olhem aí o tamanho da bolsa que vocês fizeram e ver o que esteticamente combina. Eu achei que o tamanho, o resultado que vai dar das 8 carreiras é um resultado que eu achei que harmonizou bastante com o corpo da bolsa. Então, a gente já fez o que aqui, ó? A gente já fez de carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer a última. Então, ponto de subida, pulo o primeiro ponto, introduzo no segundo e faço a minha última carreira de pontos baixos dessa abinha daqui. Cheguei no último ponto, o que eu faço? Eu vou cortar meu fio, puxo e vou arrematar aqui dentro, tá? Então, olha o tamanho que ele ficou. Eu acho que esse é um tamanho legal pro tamanho do corpo da bolsa, tá? Então, vamos fazer esse lado aqui agora? Eu vou voltar pra cá, fazer esse lado e finalizando esse lado, que é exatamente a mesma coisa. Vou até começar com vocês, mas é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu volto com vocês. Então, vamos começar juntas. Vou queimar aqui a pontinha do meu fio pra não ter risco de soltar. Ó, esse aqui é o nosso nono ponto. Lembra que a gente contou 8? Então, eu vou introduzir aqui no meu 8º. Vou laçar a minha linha aqui pra frente, subir e já fazer um ponto baixo. Ok? E vou começar agora a arrematar esse fiozinho daqui. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas. E vou seguindo um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar um ponto antes do próximo marcador que tá aqui. E a gente vai continuar dando lógica e sequência para ficar exatamente como esse. E aí eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento da bolsa. E a gente também vai pesar essa bolsa para falar para vocês exatamente quantos gramas de fio nós usamos nessa peça daqui, tá bom? Então, eu já volto com vocês já com essa parte pronta pra gente começar o acabamento. Pessoal, já acabei aqui a outra aba. Eu não vou cortar esse fio, porque a gente vai fazer o acabamento dela já a partir daqui. Vamos já arrematar esse pontinho daqui, que é o último ponto. Então, eu vou arrematar aqui por dentro, passando esse pontinho por entre os pontos do lado de dentro da bolsa. Então, já arrematamos esse lado daqui. Vamos ver se não tem mais nenhum arremate, aproveitar que a gente tá arrematando os pontos. Ó, tem esse daqui.
A gente escondeu, mas ficou um pedacinho pra fora. E esse lado aqui também ficou um pedacinho pra fora dele. Eu, quando faço arremate onde não vai ter forro, eu não só queimo e empurro na peça. Eu tento colocar ele sempre pra dentro, pra baixo de algum ponto, pra disfarçar o máximo que puder. Tá? Então, não temos mais nenhum arremate a fazer aqui, nem mesmo na parte de dentro, que a gente já tinha feito. Agora, vou afastar um pouquinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento em volta de toda a bolsa. Vou tirar aqui o marcador que eu esqueci de tirar. Como é que a gente vai fazer? O acabamento na bolsa, eu fiz em ponto baixíssimo. Mas, pra gente pegar o ponto baixíssimo de uma maneira mais confortável, eu vou primeiro passar em volta de toda essa parte aqui da bolsa, eu vou fazer toda ela em pontos baixos. Então, já vou começar daqui, que eu não cortei o meu fio que eu tava fazendo ali aquela abinha. Daqui eu já vou começar aqui pra minha esquerda e venho seguindo por toda a volta aqui da boca da bolsa. Vou de novo usar a mesma agulha e vamos circundar tudo isso. Vocês lembram como é que a gente faz ponto baixo em lateral de peça? Vocês conseguem ver aqui, ó. Que eu tenho esse bloquinho aqui. Esse bloquinho, ele significa que eu tenho duas carreiras de ponto. Ó, esse bloquinho entre esse vão e esse vão, eu tenho esse bloquinho, entre esse vão e esse vão, eu tenho esse bloquinho, e aqui eu tenho esse bloquinho. Cada bloquinho desse que eu tô falando, eu tenho duas carreiras de ponto, uma carreira aqui e uma carreira aqui. Essa alcinha aqui é o que divide uma carreira da outra. Então, eu preciso fazer aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tô já contando aqui com esse último daqui, eu preciso aqui do lado ter 9 pontos. Pra não embabadar e nem puxar. Se eu fizer menos, ele vai puxar. E se eu fizer mais, ele vai ficar embabadado. Então, se eu tenho 9 carreiras, contando essa última daqui do corpo da bolsa, eu vou ter 9 pontos aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, vamos fazer. Eu vou aproveitar esse meu último ponto daqui e vou fazer o meu ponto de virada. Então, eu já tenho aqui nessa carreira esse pontinho. Eu já vou introduzir minha agulha aqui na parte do meio do ponto para fazer o meu primeiro ponto. Fiz o primeiro, eu já vim aqui pro segundo. Ó, eu posso colocar a agulha aqui, onde ficou inclusive esse buraco, mas para não ficar esse buraco, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essa alcinha, empurrar essa pra baixo e pegar essa daqui. Então, eu vou ficar aqui com uma alcinha aqui atrás, ó, tá vendo? Eu vou pegar só essas duas, vou deixar essa alcinha aqui atrás, pra não ficar um buraco muito grande na peça. Então, eu vou colocar aqui. Vou fazer o meu segundo ponto. Agora, cheguei aqui no meio de novo. Vou fazer o meu terceiro ponto. E assim eu vou seguindo. 4, 5, 6, já ajeitando com a mão, ó, pra eles ficarem bem abertinhos. 7. A gente tem que contar isso aqui como um, mas contando aquilo que a gente já fez. E este daqui, então, vai ser o nosso 9º ponto. Então, eu fiz aqui no meio, agora é aqui. Que seria o 8º que a gente fez, não contando com esse primeiro daqui. Tá? Então, eu já fiz aqui. Agora, aqui é fácil, porque aqui é ponto sobre cabeça de ponto. E a gente segue, então, fazendo aqui um ponto para cada ponto de base.
Então, eu cheguei aqui no meu último pontinho dessa base daqui, e a gente vai voltar, então, para essa lateral, seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui. E aí, eu vou seguindo exatamente como a gente fez do outro lado. Lembrando de deixar sempre uma alcinha aqui pra trás pra não ficar um buracão muito grande, tá? Tá, aqui já vai ser o nosso pontinho de virada. Ah, tá até aqui, ó, escondidinho o nosso ponto. E aqui, cabeça de ponto, que é mais fácil, um ponto para cada um. Chegamos aqui na próxima descida, fazemos igual. Mais uma. Agora, aquela base reta que a gente já conhece. A gente vai finalizar aqui, porque nós começamos aqui, pra não dar diferença de altura, tá? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa, desse lado aqui que eu quero dizer, né? Nós começamos aqui, descemos, então eu preciso finalizar aqui. E vou continuar ponto baixo sobre ponto baixo. Nessa base daqui, que os pontos estão para cima. Bom, acabamos aqui. Então, como é que a gente faz o ponto baixíssimo? Esse aqui é o nosso último ponto baixo que deu a volta no corpo da bolsa toda. O ponto baixíssimo, eu vou pegar somente a cabeça de cima do fio, somente a alcinha de cima, tá? Aqui tá o fio que a gente tava fazendo ponto baixo, pegando as duas alças. Eu vou pegar somente esta alcinha daqui, de cima ou de trás, aí depende de como você estiver vendo, mas somente essa daqui. Então, eu introduzo, dou sequência direto, tá? Não faço fechamento. Eu introduzo minha agulha, puxo e já passo por dentro da laçada, tá? Então, introduzo, puxo, já fecho. Introduzo, puxo, já fecho. Introduzo, puxo, já fecho. E assim eu vou fazendo, sabendo que, para quem não tá ainda acostumado, que a gente começou a fazer a nossa carreira de ponto baixíssimo aqui. Então, a gente até coloca um marcador aqui, para vocês não se perderem aonde vocês começaram e a gente fazer um fechamento bem legal. Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente já não tem mais a lateral diferente, porque a gente já fez pontos baixos e deixou a cabeça do ponto toda virada para cima, de todos os pontos. É mais fácil a gente fazer ponto baixíssimo, ó. Então, introduzo, puxo, já fecho. Introduzo, puxo, já fecho. E assim, a gente vai fazendo. Não aperta muito ponto, para não repuxar a peça. Naturalmente, o ponto baixo, ele já puxa um pouco, já deixa a peça mais fechadinha. Então, não aperta o ponto. Se você sentir dificuldade, pega uma agulha maior e faz. Mas
Primeiro, procure em toda a sua peça manter a mesma tensão de ponto. E essa tensão de ponto a gente vai conquistar na prática, gente. Não adianta, é lógico, se você prestar bastante atenção enquanto você estiver fazendo, a chance de você conseguir é muito grande. Mas a gente consegue manter um padrão sempre na prática. Então pratiquem, não tenham medo. Peguem restos de fio, pratiquem somente pontos, não precisa nem praticar a peça, né? Faz aí uma pecinha só de pontos altos, uma peça só de baixíssimos, de baixos, enfim, vai praticando. Aí vocês vão entender qual é a tensão do ponto que a sua mão faz. Ah, então eu vou usar uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina, porque meu ponto é muito solto. Então dá pra você ir se acostumando dessa maneira, tá? Então não apertem muito pra gente não repuxar a peça. E vamos fazendo pontos baixíssimos em torno de toda a boca aqui da bolsa, né? De toda a parte de cima aqui da bolsa que a gente acabou de fazer. Pronto. E agora a gente tá acabando aqui essa carreira de pontos baixíssimos na nossa bolsa. Esse daqui foi meu primeiro ponto, então eu preciso tirar o meu marcador. Finalizar. E agora eu vou cortar meu fio. Aqui não dá pra gente continuar, vamos cortar o fio. Cortei o fio, a gente vai arrematar. Passando aqui embaixo do ponto seguinte. E voltando esse ponto aqui pra dentro de onde ele saiu. Ok? E a gente pega aqui, então, agora o lado de dentro da bolsa e vai escondendo esse fio o máximo que puder. Lembrando de não pular ponto. Sempre acompanhar a passagem desse fio daqui por dentro dos pontos seguintes. Pra não ficar um fio assim, sabe? Eu vou passar aqui, vou passar meu ponto aqui. Opa! E vai ficar isso daqui. Tá, isso aqui não é um acabamento bacana, gente. Mesmo com forro eu não indico, tá? Eu indico passar na sequência dos pontos pra você ter um acabamento bacana mesmo, de qualidade. Então, a fase 1 da bolsa já está finalizada. Agora, aqui é exatamente onde nós vamos prender a nossa alça. Aí você tem duas opções, ou colocar um mosquetão aqui, que eu prefiro colocar, um mosquetão não, me perdoe, uma outra argola articulada aqui, para eu ter a possibilidade de tirar essa alça daqui e trocar por qualquer outra. Ou você pode prender essa alça assim, passar o crochê aqui, formando uma outra alcinha, tá? Envolvendo a alça nesse crochê daqui, que também não fica ruim, mas eu prefiro colocar um mosquetão aqui no meio. E usar dessa maneira daqui, tá? Mas a gente não vai prender a alça agora, porque nós vamos continuar o acabamento que, de novo, é opcional, mas eu acho que fica bacana. Qual é? Vocês conseguem perceber, lógico, que a bolsa toda a gente fez num ponto, que foi ponto baixo, em toda ela, inclusive aqui, tudo de ponto baixo, com exceção desse acabamento aqui. Mas todo o corpo da bolsa a gente fez em ponto baixo. Por que que aqui, no corpo grande, tá diferente aqui dessas alças? Porque aqui a gente fez em carreira circular. Então, a gente só foi seguindo, não fez nenhum fechamento, não virou a peça. Aqui a gente já fez carreira de vai e vem. Então, a gente
Tecia o ponto para um lado, virava a peça, voltava. Virava a peça, voltava. Então, a gente foi fazendo carreira de vai e de vem. Aqui aparece a parte da frente e a parte do avesso do ponto. Por isso que a gente tem essas canaletinhas aqui, tá vendo? Aqui, que é exatamente um bloquinho de 2 pontos, onde aqui tem frente e verso do ponto. Então, não tem problema nenhum deixar assim, muito pelo contrário. Mas eu, por uma questão de detalhe, gostei bastante da ideia de fazer nessas canaletinhas, que eu chamo de canaleta, que é exatamente nos bloquinhos de 2 em 2 pontos, fazer esse acabamento em ponto baixo. Por quê? Porque o que sobra aqui dentro do ponto, exatamente esses 2 pontos, ele fica muito parecido com o que a gente tem aqui. Porque aqui a gente não tem aquela canaleta. Então, eu vou disfarçar essa canaletinha com ponto baixíssimo, que ele vai seguir aqui esse outro acabamento combinando, né? Então, isso foi uma opção que vocês podem finalizar a bolsa aqui. Se vocês finalizarem a bolsa aqui, vou pegar uma balancinha de medir, vai pesar o quanto a gente usou de fio. Então, aqui, sem nenhum metal, sem forro, sem nada, essa bolsa eu vou dobrar pra facilitar, viu, gente? Essa bolsa, ela pesa, vocês conseguem... 449 gramas, 450 gramas. Então, a gente usou aqui 450 gramas de fio, quer dizer, a gente usou menos de meio quilo. Então, percebam que ela é uma bolsa, apesar de grande, ela é bem econômica. Então, para quem faz para vender, pensa aí, com um rolo, eu tenho aqui um rolo fechadinho, ó, com um rolo de fio, da mesma espessura, de 4 milímetros, com um rolo de fio, que inclusive essa cor daqui tá maravilhosa, é a menta também lá da Vanessa Maio, com um rolo de fio eu consigo fazer 2 bolsas dessa daqui, que te dá um lucro bem bacana, tá? Então, para essa daqui eu usei 450 gramas de fio, sem fazer esse acabamento, que não vai mudar muito, não vai chegar a meio quilo, porque aqui é bem pouquinho. Eu vou fazer um lado para vocês verem essa minha opção, aí vocês decidam se querem ou não, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu fio com a mesma agulha e vou pegar essas canaletinhas aqui, né? Esse fundo aqui, esse baixo relevo que a gente tem, aqui eu não vou fazer, só vou fazer até aqui. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar o meu fio, trazer aqui pra trás da bolsa. Vou pegar, não vou pegar aqui não, vou pegar aqui, ó. Bem no canto, na junção aqui desses baixíssimos. E vou trazer o meu fio aqui pra frente. Trouxe pra frente, eu já coloco aqui no meu primeiro ponto e puxo o fio que vem do novelo, já puxo ele aqui pra frente. Esse primeiro ponto parece que fica frouxinho mesmo, mas depois é só a gente ajustar ele aqui, no acabamento a gente ajusta. Dou uma alturinha, só pra poder puxar. Venho pro segundo. Opa, vieram 2 fios aqui. Venho pro segundo, puxo o fio que vem no novelo. E assim eu vou fazendo por esse meu baixo relevo aqui, para poder disfarçar essa diferença, né, entre aspas, essa diferença de acabamento que a bolsa apresentou em função da gente fazer todo o corpo da bolsa em carreira circular e essa abinha a gente fazer em carreira vai e vem. Então, eu vou fazendo baixíssimos pelo meu baixo relevo. Então, ó, cheguei aqui, não vou parar aqui no último ponto, eu venho aqui já próximo desse início daqui. Acabei, o que você pode fazer? Você pode cortar esse fio daqui e arrematar aqui dentro. Mas você também pode pegar esta pontinha daqui, vira aqui atrás e vou passar a minha agulha aqui por onde saiu, por onde você enfiou a agulha para fazer essa última laçada aqui, ó. Eu vou pegar e vou trazer ele aqui para trás.
ok? Trouxe ele aqui pra trás, eu vou subir essa laçada daqui. E vou olhar aqui na frente. Onde é que tá a minha próxima, meu próximo baixo relevo? Tá aqui, né? Então, eu vou pegar a minha agulha, vou colocar aqui. Que eu sei exatamente onde eu tenho que puxar essa laçada daqui. E vou puxar essa minha laçada. Opa. Aqui pra frente. Puxei, viro, seguro. Aí tem que... A gente sempre faz o crochê da direita pra esquerda, né? Então, eu viro minha peça de cabeça pra baixo, introduzo minha agulha aqui, dou uma ajustada. E continuo fazendo exatamente o que eu tava fazendo nesse baixo relevo. Vou fazer nesse aqui. Vou colocar minha agulha num ponto, puxar meu fio que vem lá de trás. Opa! E vou fechar. Introduzo, busco a linha lá atrás, fecho. E vou fazendo os baixíssimos aqui. De novo, gente, isso daqui também foi uma opção minha em fazer, porque eu preferi o acabamento assim. A ficar mostrando o mesmo ponto com acabamentos diferentes. Isso realmente me incomoda um pouco. Mas não é uma obrigação, tá? Isso é uma escolha. De novo, eu vou colocar aqui no meu último ponto aqui, próximo ao meu acabamento aqui da beiradinha. Vou trazer meu fio e vou puxar. Vou introduzir minha agulha aonde ele está saindo aqui, ó. Aqui. E vou trazer essa laçada aqui pra trás. Trouxe essa laçada aqui pra trás, ó. Eu vou virar a minha peça, virar de cabeça pra baixo. Lembrando, a gente sempre faz o crochê da direita pra esquerda. Vou ajustar a minha laçada. Vou passar aqui pro próximo baixo relevo. Vou introduzir minha agulha aqui no comecinho. Vou puxar essa laçada aqui pra frente. Você pode usar a mesma agulha, a grossa. Vou puxar, ajusto, puxando o fio que tá aqui embaixo mesmo, mas você ajusta. E dá sequência. Como é que a gente dá sequência? Introduz aqui no próximo pontinho, puxa o fio e fecha. Introduz, puxa o fio e fecha. Introduz, puxa o fio e fecha. Tá ok? Então, vamos finalizar aqui. A gente vai fazer os dois lados pra gente pesar, de fato, quanto que essa peça daqui ficou. Pra gente finalizar a bolsa. De novo, ó, coloco aqui, fecho, puxo. Ó. Venho aqui atrás, no mesmo lugar que saiu, busco essa minha laçadinha daqui. E passo ela aqui pra trás. Passei. Ajusto o tamanho dela. Vou procurar meu próximo baixo relevo, que é esse aqui, é o último que eu vou fazer. Eu não vou fazer nesse, eu vou fazer só até aqui. Venho aqui, ó, pego o baixo relevo, venho aqui na pontinha. Pego essa laçada daqui. E puxo ela aqui pra frente. De novo, viro minha peça. Como é que tá ficando? Ajusto o tamanho dessa laçada daqui. Introduzo no próximo pontinho, pego o fio que vem lá de baixo, lá do novelo. Fecho meu ponto baixíssimo. Entendido?
Não é difícil, tá? Às vezes parece um pouco complicado olhando, mas façam, sigam direitinho, volta o vídeo na dúvida, olha de novo, tenta fazer uma pecinha de amostra que vocês vão ver que é babá. Uma maneira legal de vocês treinarem isso é vocês fazerem uma amostra de um retângulo de carreira de vai e vem em ponto baixo, um pedacinho, e começa a fazer isso daí exatamente nos baixos relevo, porque ele vai ficar com baixo relevo. Se você fizer uma carreira de vai e vem, vai ficar com esse baixo relevo, vai fazer nesse acabamento para vocês verem que não é difícil. E aí vocês decidam se querem ou não fazer na bolsa. Bom, cheguei aqui no meu último ponto, vou introduzir aqui, puxar e já vou cortar. De novo, não vou fazer aqui porque eu acho que fica muito tumultuado, né? Mais um pontinho aqui perto desse daqui. Então, eu decidi não fazer. Vou cortar, puxar a minha linha e vou fazer a mesma coisa. Vou passar ele aqui pra trás no mesmo lugar que ele saiu. Então, ó, fica feitinho. Aqui desse lado, sim, aparece isso aqui, mas vamos lembrar que a bolsa... Vamos desamassar toda ela aqui, né? Que a gente amassou bastante. Ó, vamos lembrar que a bolsa... ela vai ficar fechadinha assim, exatamente por causa da alça. Então, isso daqui que vai aparecer não tem problema, é um acabamento. Você pode até colocar um mosquetão aqui, ó, pra de fato fechar. A gente pode fazer isso daqui, ó, arrumar e colocar um mosquetão. Exatamente aqui. Pra gente prender a alça. Tá bom? Então, não se preocupem com esse acabamento. Bom, feito isso, eu vou arrematar aqui já para mostrar para vocês como é que ficou. Da mesma maneira que a gente arremata, não tem diferença. Vamos seguir aqui na carreirinha de pontos para ficar o que puder ficar discreto melhor, né? Sabendo já que a gente tem esses fios daqui do processo do ponto baixíssimo na frente. Então, já fechamos aqui, vamos passar isso daqui também, procurar sempre os pontinhos mais próximos. Então, arrematado um lado, já tá prontinho. Agora eu vou fazer o outro lado e já volto aqui com vocês pra gente pesar a bolsa e ver de fato, com este acabamento, quanto a gente gastou de fio para vocês colocarem na planilha de vocês. A propósito, não sei se vocês sabem, quem me segue lá nas redes sociais sabe, eu tenho uma planilha, eu tenho um curso na plataforma do Hotmart, no qual eu vou colocar outras peças aqui do meu ateliê. E o primeiro curso lá é sobre precificação. Então, lá eu tenho uma planilha que mostra exatamente o que você precisa colocar, ela já está pronta, com todas as fórmulas prontas e travadas, né, para não se perder. Lá você só vai alimentar o preço do material que você compra, o quanto você usa desse material e vai determinar o percentual de lucro que você quer ter. 20, 30, 50, 100%, enfim, você vai determinar isso. Então, tem todo o passo a passo mostrando exatamente o que você precisa colocar, os custos fixos, aluguel, se você tiver, enfim. Tudo que você precisa colocar para você dar o preço certo da sua bolsa, para você não vender nem muito acima do mercado, que também é possível, né? Quem tem já aí um nome grande no mercado pode dar o preço que quiser, que vai vender, mas para você não perder dinheiro, que é o mais importante, tá? Então, lembrei disso agora, porque eu tô falando de peso de bolsa, por isso que é importante você pesar exatamente aquilo que você usar. Não aproximem, tá? Pesem e usem a real. Então, tá lá na planilha do Hotmart. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link da planilha da minha página no Hotmart pra vocês verem, tá? E quem não me segue lá no Instagram, não esquece de me seguir também. Bom, vou fazer aqui o outro lado e já volto. Pessoal, tudo prontinho, acabei o outro lado aqui que a gente tava fazendo. Então, a bolsa ficou pronta. Vamos pesar agora. R$460. Ver se vocês conseguem.
460 gramas a gente usou de fio. De novo, não usa nem meio rolo do fio. Então, esse aqui é o resultado. Como vocês sabem, eu não coloco forro aqui nos vídeos, né? Eu coloco quando os clientes pedem forro. Essa daqui, inclusive, vai forro, mas eu posso fazer um vídeo mostrando somente como que eu aplico forro, seja ele de tecido ou de crochê. Inclusive, quem quiser aprender a colocar forro em crochê, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo. Se vocês tiverem afim, eu faço um vídeo. Então, aqui está o corpo da bolsa. Vamos colocar os mosquetões pra gente prender a alça. E eu não coloquei aqui no início do material que era obrigado a ter mosquetão, porque também isso aqui foi uma opção, tá? Eu não gosto de deixar tudo muito, né, o material que precisa ter, porque isso vai da criatividade de vocês. Eu vou colocar aqui nessa porque eu gosto de mudar a alça, né? Eu gosto da possibilidade, de dar essa possibilidade das pessoas mudarem a alça. Então, não tá afim de mudar a alça, pode prender no próprio crochê, tá? Deixa eu subir mais um pouco aqui a imagem. Então, ó. A bolsa, ela fica super espaçosa. Quando for colocar o forro, pode colocar um forro com bolsinho, né? Porque é uma bolsa grande, é legal ter uma divisória. Até mesmo no crochê a gente consegue colocar bolso, tá? Então, como eu disse, eu posso passar isso pra vocês. A medida dessa bolsa daqui, eu tô falando dela do corpo abertinho assim, né? Ó, com fundo aberto. Porque se a gente achatar, não vai ser a medida real. Então, a altura dessa bolsa, quando ela tá em pezinho assim, com a base aberta, a altura dela, aqui na parte mais baixa, é de 20 centímetros, 21 centímetros, na verdade. E aqui nessa parte mais larga, onde a gente fez os aumentos, então até essa nona carreira, que é a parte mais larga da bolsa, ela tem 36 centímetros. E a altura dela, contando essa alça daqui, então, do topo da alça até aqui embaixo, ela tem 29 centímetros e meio. Então, essas aqui são as medidas. A base, a gente fez uma base de 25, quase, por 8,5. Então, é o tamanho da base que ficou depois da bolsa montada, tá? Porque ela vai ter um acabamento, enfim. Então, é isso. E o legal dessa bolsa aqui também, que eu acabei não falando pra vocês, é que vocês podem fechar assim. Como eu disse pra vocês, eu não vou ficar colocando regras aqui do que precisa para poder fechar, vocês podem usar a criatividade. E vocês podem usar essa bolsa mais achatada assim, ó, fechando ela dessa maneira. Então, ela fica extremamente charmosa, vocês colocando um botão imantado exatamente assim. Então, ela fica mais achatada e ela fica bem bonita também usar dessa maneira, tá? Então, usem da criatividade que o resultado com certeza vai ficar maravilhoso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha aqui no vídeo. É super importante. O YouTube entende que quando vocês gostam, compartilham, comentam, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo daqui tem importância, que ele tem relevância, que as pessoas estão gostando. Então, ele começa a distribuir para mais pessoas. Então, não se esqueçam, me ajudem, deem o joinha, se inscrevam, mostrem para os amigos, compartilhem e o principal, façam. Essa é a intenção aqui no canal, ensinar para vocês, então façam a bolsa. Olhem as outras bolsas que eu fiz aqui no canal também, tem cada peça linda. Façam, se fizerem, postem lá no Instagram, me marquem, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui, que é o @le.mon.crochê. Me sigam lá também no Instagram. A conta também tá crescendo, é super importante para mim e assim vocês me ajudam, tá? Então me marquem que eu reposto mostrando que vocês fizeram a bolsa da aula e eu vou ficar super orgulhosa de saber que eu, de certa forma, ajudei vocês. Tá bom, gente? Então, obrigada mais uma vez por vocês terem assistido. Um beijo grande e fiquem com Deus.